Vamos ler a minha versão, é a versão Almeida Revista e Atualizada. Verso 11 de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Diz a palavra: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui, eu peço que você, nesse momento, estenda as suas mãos em minha direção e comece a orar pela minha vida, me abençoando. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento apresentar a Ti a minha vida e te pedir, ó Deus, que a partir desse momento o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre mim e me use, ó Pai, como um instrumento em Tuas mãos para ministrar essa palavra, e que esta palavra produza vida sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, eu quero repreender todo espírito roubador da semente, todo espírito ladrão da palavra, para fora em nome de Jesus Cristo, e cada oração feita em meu favor, eu recebo e faço isto orando em o nome de Jesus, e todo aquele que crê diga amém e amém. Bem, eu quero compartilhar algo que me chamou muito a atenção. Nós estamos pregando algumas mensagens que têm uma linha, algumas mensagens intencionais, e essa é mais uma dessas mensagens em que eu creio que o Senhor estará falando conosco como igreja, amém? É uma série, e nós podemos ver na leitura desses versículos que ficou muito claro que o apóstolo Paulo, mesmo sendo, eu entendo, considerado um dos maiores apóstolos
da história, porque eu creio que mesmo que não esteja citado na Bíblia, muitos outros apóstolos foram levantados por Deus até o nosso presente século, mas o apóstolo Paulo, ele nos deixa toda uma bagagem de conhecimento, de informações, e eu sei que esse homem, ele era um grande homem de Deus, mas uma das coisas que mais me chama a atenção no apóstolo Paulo, é que esse homem tinha uma total dependência de Deus. Diga, total dependência de Deus. Se nós lermos alguns versículos antes, ainda no capítulo de número 16, vocês vão ver que Paulo e Silas, eles não estavam indo para Macedônia, eles queriam ir para a Bitínia, mas o Senhor o impediu. O Senhor o impediu e o chamou para que viesse a Macedônia. Que tremendo, isso começa a me mostrar que aquele homem de Deus, mesmo que ele tivesse uma linda motivação, ele não estava fazendo as coisas simplesmente movido por uma motivação, mas ele estava fazendo tudo o que fazia, motivado por uma obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E esse eu considero, irmãos, um dos maiores desafios para muitos de nós, e por que não dizer para todos nós? Porque nós, na nossa criação, nós não fomos normalmente criados a ouvir algum direcionamento de Deus. Muitos até não ouvem o direcionamento nem dos seus pais. Muitos são criados num comportamento completamente rebelde, completamente de desobediência. E o pior de tudo, quando a gente já acha que sabe de tudo. Mas aquele homem, o apóstolo Paulo, ele estava recebendo um direcionamento. Ele tinha toda a possibilidade de estar indo para a Bitínia. Mas ele ouve aquela palavra e diz para si: não vamos. Vamos para Macedônia. O Senhor nos quer em Macedônia. Ele tem algo para fazer naquele lugar. Ei, querido, você só vai experimentar algo de Deus, algo novo de Deus na sua vida, quando você começar a ouvir a voz de Deus e obedecer aos comandos dele. Se alguém recebe, diga glória a Deus. E ele chega lá naquela cidade, e agora eu entro aqui. Ele chega em Filipos, e ali, ele num sábado, o dia que normalmente ele estaria indo para uma sinagoga, até mesmo ministrar a própria palavra, o próprio evangelho de Jesus, mas ele naquele dia ele fala: não, eu não vou para o templo, eu vou para a beira do rio, porque eu sei que na beira daquele rio tem um grupo de pessoas orando. E ali Paulo, ele segue para aquele lugar, aquela beira de rio, ele era um lugar onde cotidianamente as pessoas estavam, porque naquela época era muito comum as pessoas estarem lavando suas roupas à beira do rio, era muito comum eles irem à beira do rio para pegar água para alguma necessidade do lar, e ali estava Paulo, num lugar comum, num lugar sem glamour, num lugar onde não tinha nada que fizesse ou fosse uma motivação tão forte para ele estar, mas ele estava num lugar externo, ele estava ali à beira de um rio, e naquele rio ele encontra muitas mulheres orando. Ah, mulheres, sempre vocês, né? Por isso eu admiro tanto vocês, por isso vocês são tão perseguidas, porque vocês incomodam de verdade. Mas nós também estamos caminhando nessa direção. Se tem algum homem que concorda aí, diga glória a Deus. E ele começa a pregar, e diz a palavra que certa mulher chamada Lídia, ela era uma empresária, meus irmãos. E aquela mulher, ela foi tocada. A palavra diz que o Senhor lhe abriu o coração. E aquela mulher foi tocada. Ela foi tocada a tal ponto que a palavra diz que ela logo em seguida quis ser batizada. Paulo já deu uma aula de batismo para ela na hora. A mulher aceitou aquela pregação, aquela palavra que Paulo ministrou. Olha, irmãos, quão simples. A igreja é feita de pessoas simples, que prega para pessoas simples. Ali estava aquela mulher, era uma empresária. Eu não creio que Paulo estava pregando só para a empresária, mas ela estava ali no meio de todas aquelas mulheres. E detalhe, todas aquelas mulheres estavam orando. Mas aquela mulher em especial,
ela ouve aquela ministração de Paulo. Ei, Paulo não estava dentro do templo. Paulo não estava com o microfone. Paulo não tinha uma banda de louvor maravilhosa como essa. Paulo não tinha um microfone dessa qualidade. Paulo não tinha um ar-condicionado, ele estava no sol. Ele estava do lado de um rio, no sol. E ali estava ele, ministrando a palavra. E o mais interessante é que aquela mulher, ela se batiza e logo em seguida ela diz para ele: vem para minha casa. Ela falou: não, peraí, eu não vou deixar que só isso que eu recebi fique comigo. Eu tenho que compartilhar o que eu recebi com os meus familiares, com a minha casa. Eu e a minha casa temos que receber essa palavra de salvação. E Lídia, ela segue para a sua casa com Paulo. E ali diz a palavra que ela o constrangeu a ficar na sua casa. E Paulo ali prega para toda a família de Lídia. Nós vamos ver mais à frente que vai estar escrito que toda a casa de Lídia se converteu. E a casa de Lídia virou, sabe o que, irmãos? A casa de Lídia virou uma célula. Diga, uma célula. Ei, Paulo não pegou Lídia e levou ela para a sinagoga, não. Primeiro que na sinagoga eles não iam aceitar o ensinamento que ele estava dando do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pega Lídia, vai para a casa dela, na casa dela continua a ministrar. Ali já foi aberta uma célula, porque a própria Lídia o convidou e falou: não fica na minha casa aqui, não, você vai ficar aqui. Mas Paulo, ele não estava ali todos os dias falando. Ele chegou para Lídia e falou: Lídia, não, Lídia, você não está entendendo, não é só aqui na sua casa. Aqui na sua casa vai ser um lugar de nos reunirmos, mas tem lugares lá fora, com muitas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Lídia, vamos lá para o lugar de oração, vamos lá para a beira do rio. Está na hora da gente sair para a beira do rio, amém? Amém, igreja? Está na hora de ir para a beira do rio. E Paulo, no verso 16 diz: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Esse lugar de oração aqui, irmãos, não é a casa de Lídia, não. Esse lugar de oração continua sendo a beira do rio. E lá vai Paulo, com os amigos dele. Ele, mais alguns que os acompanhavam, incluindo Silas, estavam indo para a beira do rio. E ali na beira do rio, quando eles estão a caminho, o que eles encontram? Uma mulher com espírito de adivinhação. Ou seja, uma mulher que ficava endemoniada. Amém? Ela era uma médium. Ela ficava endemoniada e o demônio que estava nela ia falando a verdade. Ei, vocês têm noção quem é esse homem aí? Estes homens, olha que lindo, irmãos. Ela não falou: estes homens são apóstolo, presbítero, diácono, obreiro, semiquerubim, o pai de todos. Não. Aquela mulher endemoniada, aquele demônio olha para aqueles homens e fala assim: vocês têm noção quem são eles? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Diga, servos do Deus Altíssimo. Sabe o que Deus anda procurando nesse tempo? Não são as autoridades eclesiásticas. Deus anda procurando nesse tempo homens e mulheres que se coloquem à disposição como servos. Tem algum servo aqui nessa noite? Ei, amém? Se Deus te levantou como pastor, como apóstolo, como presbítero, como diácono, porque a quem muito é dado, muito será? Amém. Ele olhou para você e viu em você essa capacidade, viu em você esse potencial, e Deus quer te usar. Ah, quiçá Deus aqui levantasse todos vocês como pastores. Pastores segundo o coração de Deus. Pastores que sejam verdadeiros servos. Porque aquele que quiser ser o maior, esse seria o que mais serviria. E ali estavam eles. E aí aquela mulher ia toda vez que Paulo ia para o lugar de oração. Sabe por que ele ia para o lugar de oração? Ele ia para lá para ganhar alma para Jesus. Diga, ganhar alma para Jesus.
Sabe para que nós fomos chamados? Nós não fomos chamados só para subir aqui no altar e pregar com o microfone, não. Nós fomos chamados para ir lá para fora, para o lugar, para as ruas, para as avenidas, para o seu condomínio, para o seu trabalho, e ali pregar de Jesus, e ali falar de Jesus. E sabe o que mais me chama a atenção? É o que está escrito aqui no versículo 14, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. Irmãos, Lídia era uma mulher inteligente, ela era uma empreendedora, uma empresária. Paulo não estava lidando com uma pessoa qualquer. E aquela mulher foi tocada pelo poder de Deus na vida dela. O Espírito de Deus, o Senhor abriu o coração dela a receber. Deixa eu falar algo para você. Não se preocupa se você já falou para uma pessoa, para duas, para três. Pastor, parece que eu estou falando por uma parede. Não tem problema. Quando você sair da sua casa, quando você levantar amanhã na segunda-feira, é um bom motivo para começar esse mês de maio muito bem. Você vai levantar e vai falar assim: Senhor, eu estou saindo para trabalhar, mas coloca alguém no meu caminho e abre o coração dele, para que eu possa pregar a tua palavra, e essa pessoa ser tocada e envolvida pelo teu poder. Tem alguém que concorda aí? Então faz alguma coisa nessa noite, pelo menos para o Senhor te ver. A gente começa a ver, irmãos, que o evangelho é para todos. Digo, o evangelho é para todos. Ei, não, é só para os escolhidos. E é você que escolhe? Sou eu que escolho? O evangelho é para todos. Nós vamos pregar esse evangelho em hora e fora de hora, em qualquer lugar. Até no 46, lotado, andando bem devagarzinho, levando 2 horas para chegar em Niterói. Olha que culto maravilhoso você pode fazer, hein? Bem devagarzinho, né? Aí você irritado com o motorista, olhando para o relógio, em vez de olhar para o relógio, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: uau, como é que... Senhor, me dá uma entrada aí para eu começar a falar alguma coisa para essa mulher. Tem 2 horas de viagem. É uma viagem, né, irmão? Dá até para cantar aquele louvor. Eu vou entrar nessa viagem. É uma viagem. E aí você vai pregando o evangelho e vai falando. Ei, irmão, não precisa ser o chato de galocha, não. Não precisa despejar um monte de versículo em cima da pessoa, não. Começa a conversar, começa a gerar um relacionamento, começa a falar, uma conversa sem muita pretensão. E daquele momento Deus vai usar e vai te dar uma entrada para você chegar e começar a falar do amor dele, do amor que te alcançou no dia que você estava perdido, no dia que eu estava em trevas. Quantos estão entendendo da glória a Deus? Deixa eu te falar algo nessa noite. A gente não pode ficar esperando que as pessoas da beira do rio venham aqui para dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente não pode estar esperando que os que estão lá fora venham aqui para dentro. Você está entendendo mesmo? Você está aí, gente? Tem crente aí nessa noite? Não, vou perguntar de novo. Tem crente cheio do Espírito Santo aí? A gente não pode estar esperando, não. Não, pastor, vamos ficar aqui orando. Vamos orar bastante, que Jesus vai pegar e vai jogar os peixão tudo dentro do barco. Ei, deixa eu falar algo para você. Não foi essa a palavra que Jesus disse para nós. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se nós não estamos pregando aquele cara chato lá da empresa, se eu não estou pregando para aquele meu vizinho que eu detesto, se eu não estou tendo a oportunidade de levar uma palavra para eles, eu não estou cumprindo a minha missão. Quantos estão entendendo? Deixa eu dizer algo para você. Você pode ser um agente de libertação hoje nas mãos de Deus. Você pode ser. Você pode estar andando na rua da tua casa indo para o trabalho. Aí aquela pessoa que você considera indesejável, ela vai passar por você e vai falar assim: quem você pensa que é? Só porque você é serva do Deus Altíssimo, você acha que é melhor do que eu? Aí você, claro, não vai falar uma besteira nem virar as costas, né? Você vai falar: eu te repreendo, Satanás, na vida dessa pessoa. E agora, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor para ela. Aquela mulher, irmãos, era todo dia aquela mulher. Mas Paulo não tinha percebido isso. Paulo foi deixando, não, deixa ela falar. Às vezes a gente está focado em tantas coisas. O nosso dia a dia toma tantos nossos tempos, que a gente fica com a cabeça pensando em tanta coisa, mas esquece de pensar no primordial, que é fazer aquilo que Deus declarou para que nós façamos.
Uma hora Paulo chegou e falou assim: peraí. Essa mulher todo dia ela vem atrás de nós. Diz a palavra que ela ficou por muitos dias, diga muitos dias atrás dele. Olha, irmãos, deixa eu falar algo. Quando Deus quer salvar alguém, quando Deus tem planos para salvar alguém, e você vai ser o instrumento nas mãos dele, Deus vai botar um chato gigaloche atrás de você, Deus vai botar umas pessoas insuportáveis atrás de você, que você vai falar assim: ah não, esse cara é muito, todo dia, ah não, essa mulher não, já não aguento mais olhar para a cara dela. Senhor, tira ela do meu setor. E Deus está falando: você não está entendendo, eu botei você aí nesse setor para você alcançar ela. Ah, Senhor, mata meu vizinho, Senhor. Faz ele queimar no mármore do inferno. E Deus está falando: que isso? Você está doido, meu filho? Não é para queimar ele não, é para resgatar. Queimar depois é lá para frente, se ele não aceitar, mas resgata, vai lá, prega o evangelho, fala do amor de Deus. Toma uma atitude de amor primeiro, amém? Não é só pregar, irmãos, é ter atitude de amor, é ter comportamento de amor, é gerar relacionamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: eu preciso te amar, tá? E você também precisa me amar, fala para ela. Ainda que não seja fácil, diz para ela, ainda que não seja fácil. Porque amar a gente é complicado, né, irmão? É mais fácil amar cachorro, né? Todo mundo ama cachorro, ama gato, ama lagarto. Tem gente que ama cobra, aí cria cobra dentro de casa, dorme com a cobra no pescoço. E tem gente que cria lagarto, o lagarto fica lá com aquela língua, vai e volta. Ele: ai que lindo, eu amo esse lagarto. E não consegue amar pessoas. Deixa eu falar algo para você. O segredo é você começar a orar a Deus e falar: Senhor, me ensina a amar pessoas. Amar pessoa é fácil? Mas ele nunca falou que seria. Então ele não mentiu. Ah, meu irmão, às vezes a gente pensa coisas quando lê a palavra. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Olha para o lado aí da sua aflição aí, dá uma olhadinha para o lado. No mundo tereis aflições. E às vezes você está dormindo do lado da aflição, né? Ai, meu Deus. Ai, ama, meu irmão, ama. Fala com Deus: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Me ensina a ter compaixão. Me ensina a ter misericórdia. Irmãos, nós não nascemos com isso. Amor não é intrínseco do homem. Vou repetir. O amor não nasce com nós. Eu estou falando do amor de Deus. Não é esse amor eros, esse amor filos. Não, eu estou falando do amor de Deus. Ele não nasce em nós. O amor de Deus, quem traz em nós e nos ensina, é o Espírito Santo. O amor é uma das qualidades do fruto do Espírito. 9 qualidades. E uma delas é o amor. Então a gente não aprende a amar as pessoas. É tão engraçado, eu tenho um neto de 3 anos. Você sabe que a criança de 3 anos, ela é uma esponja, né? 2, mas vai fazer 3 daqui a um mês. Já estou considerando 3. Sabe que criança é uma esponja, né? Tudo que ela ouve, ela é um papagaiozinho, né? 2 aninhos fazendo 3, inteligente que só. Geração, né? Essa geração nova, sabe como é que é, né? Aí fui pegar uma entrega no portão, estava na casa dele. Ele: vovô, colo. Aí levei ele no colo. Ele é muito sanguíneo. Uma criança muito alegre, muito amiga, parecida com a minha esposa. Graças a Deus. E aí eu levei ele no colo. Fui pegar lá a encomenda do entregador, né? Aí ele foi me despedir do entregador. Aí eu: tchau, querido, que Deus te abençoe, papapá. Aí ele: Deus te abençoe, eu te amo. Aí fez um coração pro garoto. O garoto, ele me ama. Eu também te amo. Eu falei: cara, tá melhor que eu tinha que ter falado isso pra ele, não falei.
Eu saí envergonhado, falei, gente, eu só falei que Deus te abençoasse, mas por que eu não falei para ele, eu te amo em Cristo Jesus? Um menino de 3 anos falou, se eu e você não falarmos, as pedras vão falar aí na rua. Vai parecer filme de Spielberg, pedra com boca, tu já pensou? Você vai tomar um susto. Estou entendendo o que eu estou falando? Fala, misericórdia. Aí Paulo, beleza, expulsou lá aquele demônio, o demônio saiu batido, e lá vai Paulo andando. Eu tenho que pregar rápido, porque 9 horas eu tenho que cair aqui dentro com essa turma, né? Aí lá vai, né, Paulo andando. Aí a turma ficou chateada, porque aquela mulher, quando expulsaram o demônio dela, aquela mulher parou de ser adivinhadora. Aí os caras pararam de ganhar dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro com ela. Ficaram revoltados, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça. Chegou lá na praça, chamaram os pretores romanos vieram, já decretaram logo o decreto, pega esses 2 caras, é judeu? Pega esses 2 caras aí, senta o porrete neles. E meteram vara, e pá, pá, e pá. Ei, irmão, sabe? Deixa eu falar algo para você. Tem hora que você vai estar fazendo exatamente a vontade de Deus. Você vai estar indo exatamente onde Deus quer que você vá. Você vai estar fazendo exatamente o que Deus quer que você faça, e você vai ser atormentado e prejudicado. Espera, calma aí que tem coisa boa. Mas o importante é entender o propósito de Deus. Até naquilo que parece ruim, até naquela demissão que chegou na sua vida, você tem que entender o que Deus está querendo fazer com aquilo. Quantos estão entendendo? Até naquela enfermidade que chegou no seu corpo, Deus pode estar querendo te mostrar algo, e através de você alcançar milhares de vidas. Quantos estão entendendo? A gente precisa ser sensível, irmão. Paulo e Silas estavam fazendo tudo certo, foram para Macedônia, estavam ali em Filipos, pregando o evangelho, ganhando alma para Jesus, batizando. Pensa, irmão, o cara devia estar feliz da vida. Se eu fosse Paulo, eu ia estar saltitando. Ai, que legal, que bom, eu ouvi o Espírito Santo. Olha que alegria, eu ouvi o Espírito Santo, estou fazendo exatamente o que ele mandou eu fazer. Caramba, estamos ganhando alma. Já temos uma célula na casa de Lídia, já é a nossa congregação. A Kadosh já está ali, que beleza. Já estabelecemos a Kadosh em Filipos. Feliz da vida, pregando, libertando, ensinando. Daqui a pouco o cara toma uma surra, irmão, de vara. Mas fica tranquilo, que eles batiam devagarzinho. Era bem devagarzinho. Ele vai para a cadeia todo ensanguentado, ele e Silas. Agora a parte mais engraçada de tudo. Caramba, pastor, esse cara tinha algum problema, não tinha não? Eles são presos, eles são açoitados, estavam fazendo tudo certo e foram julgados como os piores. Isso já aconteceu com você? Não precisa levantar a mão não. O cara está na cadeia, meia-noite. Eu creio que as costas não deviam estar nem doendo, né? Tem pessoas que a gente chega para ela, e aí, como é que você está aí, rapaz? Estou com tanto problema, sabe? Eu acho que eu não vou nem para a igreja, estou com tanto problema. Estou passando com problema aqui, problema ali. Não vou nem para o culto hoje, eu estou tão down. Não vou para o culto não, estou me achando meio fraco. Paulo e Silas estavam todo ensanguentado, só tomou ripa nas costas, ripa para lá, ripa para cá, e estava ele lá. Vamos fazer uma coisa, Silas, vamos orar e vamos louvar. Ai, que beleza, eu estou todo arrebentado, vou para a igreja orar e louvar. Que delícia, hoje que eu briguei com meu marido, hoje que eu bati de carro, hoje que eu fui demitido, hoje que eu perdi meu familiar. É que familiar? Era o meu cachorro que morreu, pastor. Eu estou tão triste que eu não vou nem para o culto. Aí não, eu estou meio ripada, olha minhas costas, Sila. Vamos lá, vamos começar a orar, vamos começar a orar, Leandro, vamos começar a louvar. Aí Leandro está todo machucado,
machucado e eu também. E tá nós dois lá na cadeia, diga assim, na cadeia. Na cadeia. Oh, que bênção, ele entendeu, nós estamos na cadeia, nós não estamos num lugar de conforto não, o pau está cantando, escuro, frio, o sangue descendo, ninguém passou, ninguém fez curativo não, o sangue está descendo, e ele começa a orar, Senhor, muito obrigado Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo comigo aqui nessa cadeia, mas se o Senhor me trouxe para esse cárcere, eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer, Senhor, tem mais de 50 presos aqui comigo, tem um carcereiro lá fora que não te conhece, Senhor, eu só quero te pedir uma coisa, me usa nessa noite, faz alguma coisa, está doendo minhas costas, eu estou sentindo dor, Senhor, mas me usa, Jesus, faz alguma coisa. Eu não sei se você está entendendo, se você está, reage, irmão, tem crente aqui. O cara começa a orar e louvar. Eu acho que a melhor condição para louvar é essa, né, irmão? É nada. Tu ia ficar deprimido. Tu ia já tomar até um diazepam lá da vida. Eu quero dormir, pastor. Eu só quero ir para um quarto escuro, me fechar e dormir. Oh céus, oh vida, oh, parece até aquele personagem de Hanna-Barbera, aquela hiena. Oh vida, oh céus. Crente, aí está na hora de você dar uma reviravolta na tua vida. Está na hora de você dizer assim, estou na luta, mas vou orar. Está na luta, mas eu vou louvar, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco vem o terremoto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se Paulo não tivesse naquela cadeia, o carcereiro e toda a sua casa tinham sido salvos, sim ou não? Então Deus muitas vezes vai te levar a lugares, vai te colocar em situações que você não está entendendo nada. Mas o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que você pensa para você mesmo no seu egoísmo. O propósito de Deus é usar você para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que Satanás está brincando com a vida deles, está destruindo a vida deles, está fazendo coisas terríveis e ele nem sabe quem é o algoz da sua vida. Ele está pensando que o algoz é o chefe, ele está pensando que o algoz é o marido, ele está pensando que o algoz é o vizinho, que é o filho, mas ele não sabe que o algoz da vida dele é Satanás. E Paulo está ali, e daqui a pouco Paulo orando e louvando, e vem um terremoto, tremeu tudo. Aquele terremoto que para Paulo poderia ser algo muito estranho, era nada mais, nada menos do que o agir de Deus. Aquele terremoto, irmão, você já viu terremoto soltar cadeia? Terremoto faz cair parede, amém? Você já viu terremoto que abre porta? Alô? Deixa eu te falar, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não vai entender nada. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que tu não vai compreender nada. Deus mandou um terremoto. Mas o terremoto de Deus, ele não é igual a esses terremotos que você está vendo aí não. O terremoto de Deus não fez cair parede. O terremoto de Deus não matou pessoas. O terremoto de Deus veio naquele momento de oração e de louvor para abrir portas, diga abrir portas, liberar cadeias. As cadeias soltaram das mãos e dos pés. Diga terremoto de Deus. Deus vai fazer coisas na sua vida que vão desatar caminhos na sua vida que estão presos. Deus vai quebrar cadeias que têm te aprisionado por anos e anos e anos. Deus vai abrir portas na sua direção que estavam fechadas e você não estava entendendo. E Deus está falando nessa noite: ei, na hora da tua dor, é a hora que você tem que me orar, é na hora que você tem que me louvar. E enquanto você ora e louva, não importa a tua dor, eu vou mandar um terremoto, e esse terremoto vai abrir portas na tua direção. Eu não sei se tem alguém recebendo. E esse terremoto vai fazer cair essas algemas, essas cadeias que estão prendendo na tua mão e que não deixam você avançar.
Se alguém está entendendo, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa. Se tem crente aqui, cheio do Espírito Santo, faz alguma coisa. Diga aleluia. O que Deus não pode fazer através de você, o que Deus não pode fazer através da sua casa. Irmãos, nós não temos noção do que é o poder de Deus, do que o Espírito Santo de Deus pode fazer através da tua vida. Deus tem planos para você, Deus tem planos para a sua casa. Aquele homem, o carcereiro, aquele homem que estava ali e que achava que seria o fim dele, porque quando os presos fugiam, naquele contexto, o primeiro a morrer eram os líderes da cadeia. Fugiram, você morre. O carcereiro já estava com um decreto de morte para ele. Ele já ia acabar com a vida dele, mas ele não entendia que no meio de toda aquela luta, Deus tinha preparado algo muito grandioso para a vida daquele homem. Deus fez Paulo e Silas passarem por aquele momento de dor, de aflição. Ei, tem muita coisa que você vai passar na sua vida que você não vai entender nada, mas o projeto de Deus é muito maior, o propósito de Deus é muito maior, e Ele vai te levar em direção a pessoas. Você vai alcançar através da sua dor, familiares, amigos, vizinhos, chefe de trabalho. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Ei, não tenta justificar a dor, não tenta perguntar a Deus, por que eu estou passando por isso? Não, pergunta ao Senhor: Pai, qual é o teu propósito? Cumpra em mim a tua vontade. Quem está entendendo faz alguma coisa. Pode aplaudir a Deus. Que força é essa? Eu fiquei perguntando a Deus enquanto eu li essa palavra. Que força é essa que impulsionava Paulo e Silas, irmãos? Que motivação, o que era? O que era que levava dois homens feridos dentro de um cárcere, injustamente, diga injustamente. O que era que levava aqueles homens, os impulsionava a ter aquele comportamento? E o Senhor falava ao meu coração, o que os impulsionava era o Espírito de Deus. Diga, era o Espírito de Deus. E vou te dar uma boa notícia. Olha para mim. Esse mesmo Espírito que impulsionou Paulo e Silas a fazer o que eles fizeram, é o mesmo Espírito que está em você. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se confunda. O mesmo Espírito está em você. O mesmo Espírito que impulsionou Paulo e Silas é o mesmo Espírito que está em nós. E esse mesmo Espírito, ele é teu ajudador. Esse mesmo Espírito, ele quer te usar para ganhar almas. Esse mesmo Espírito, ele quer te usar para realizar milagres. Esse mesmo Espírito quer te usar para libertar cativos. Esse mesmo Espírito, ele quer fazer você ter experiências extraordinárias com Deus. Ele quer fazer com que você pare de conhecer a Deus só de ouvir falar. Pare de ouvir a Deus, conhecer a Deus, porque Ele fez algo na vida de fulano, porque Ele fez algo na vida de ciclano. Ei, deixa eu falar algo para você. Esse mesmo Deus quer usar você para ter experiências sobrenaturais com Ele. O nosso relacionamento com Deus não é só um relacionamento religioso, não é só para você cumprir uma escala. Deus quer que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Levanta a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que esse homem e essa mulher que estão com a sua mão levantada, eles possam ter uma experiência sobrenatural contigo, que eles sejam cheios do Espírito Santo.
Que o Senhor os batize com o mesmo poder, com aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus ali naquele túmulo, Pai. Que esse mesmo poder que está sobre eles nessa noite venha de uma forma intensa e que eles tenham experiências extraordinárias contigo. Eu libero essa palavra sobre a vida desses homens e mulheres que estão com as suas mãos levantadas em nome de Jesus. Diga amém. E eu já vou terminando. O terremoto de Deus é um agir de Deus. Ele pode vir e fazer a obra dele num vento suave, num sussurro. Elias estava esperando algum sinal extraordinário de Deus, mas ele não se manifestou nem no fogo, nem no vento. Ele se manifestou através de uma brisa suave. E ali estava a presença de Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Pode apagar a luz da nave, só o teto. Quero chamar os músicos para vir para o altar. Só o teto. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Quais cadeias na sua vida você precisa ser livre hoje? O que hoje está te impedindo você de servir melhor a Deus? Porque Deus anda à busca dessas pessoas, de filhos, homens e mulheres, que queiram servir a Ele e ser um vaso nas mãos dEle. Quais cadeias? Quais cadeias têm impedido você de ser livre? Será que as suas emoções excessivas? Será que essa luta financeira, ou esse problema no seu relacionamento conjugal, ou problema com a sua mãe, com o seu pai? Que cadeias estão te impedindo? Paulo entendeu aquele momento. Ele estava com algemas nas mãos, algemas nos pés, as costas sangrando. Mas aquelas cadeias não foram suficientes para paralisar Paulo. E o interessante é que quando aquele terremoto vem, as cadeias se abriram, as portas se abriram, e aquele homem veio correndo em direção a Paulo. Deixa eu falar algo para você. Paulo ali estava aprendendo uma lição com Deus. Paulo ali estava aprendendo algo que ele não tinha aprendido enquanto ele estava andando com aquela mulher falando atrás dele. E naquele momento aquele carcereiro vem e se ajoelha diante de Paulo e fala para Paulo: o que eu posso fazer para que eu e a minha casa sejam salvos? Deixa eu falar algo para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer te usar como um agente de libertação nesse tempo, como um agente de Deus que vai mudar histórias na vida de pessoas, que vai desatar cadeias na vida de pessoas, que vai ser um canal de Deus para abrir portas, para realizar milagres. Deus está aqui nessa noite para dizer que não é momento de você reclamar, não é momento de você murmurar, não é momento de você falar coisas desnecessárias, não é momento de você julgar pessoas, mas é o momento de você orar e louvar a Deus. Deus vai trazer pessoas até você. Deus vai trazer pessoas que você vai precisar liberar perdão. Deus vai trazer pessoas que você vai precisar amar, mesmo que você não queira. Ei, você não precisa se expor, mas Deus vai fazer isso. Aquele mesmo carcereiro foi o mesmo que limpou as feridas de Paulo. Aquele mesmo carcereiro foi aquele que preparou uma mesa para Paulo. Ei,
muitas vezes as pessoas que estão te perseguindo, depois que o Senhor as alcançar através de você, vão ser as mesmas pessoas que vão preparar mesas para você, vão ser as mesmas pessoas que vão sarar as suas feridas. Deus está falando com pessoas nessa noite. O carcereiro tratou as feridas, o carcereiro levou eles para sua casa. Aquele homem era um presidiário. O carcereiro viu, pelo testemunho daquele homem, esse homem é um homem de Deus, eu quero servir a esse Deus que ele prega. Escute algo, o seu testemunho de vida vai falar muito mais alto do que muitos versículos bíblicos.